Ontem eu tava vendo uma palestra, ouvindo na verdade um podcast, da Liz Gilbert, que é a mulher lá do Comer, Rezar e Amar. E aí ela tava dando uma palestra falando que ela tava com saco cheio de ficar falando do tal do vai encontrar a sua paixão. Ela sempre tinha defendido essa ideia de que a gente tem que encontrar a paixão da nossa vida pro trabalho, pra encontrar o que a gente quer fazer nessa vida e que a gente não pode descansar e até achar que ela sempre tinha tido a paixão dela e que ela finalmente tinha conseguido ganhar dinheiro sendo escritora e tal, e que ela sempre fazia palestra sobre isso. E que daí, num dia ela foi fazer uma palestra, tava se sentindo super realizada porque ela tava falando pra ela mesma que ela tinha ajudado muitas pessoas, e que daí ela recebeu uma mensagem gigantesca de uma das mulheres da plateia falando assim: obrigada, Liz, você me fez sentir uma bosta, porque eu tô aqui a minha vida inteira procurando o que eu faço dessa paixão, e acontece que assim, eu gosto de um monte de coisa, mas não tem uma paixão, meu Deus, coisa que eu mais amo na vida. E assim, não sou preguiçosa, né? Que eu não tô fazendo nada, eu procuro, mas eu não tô encontrando. E tipo, você me fez me sentir um lixo. E que ela falou assim: nossa, como assim? Tipo, eu estou fazendo as pessoas se sentirem um lixo. Não era, obviamente, a intenção dela, mas ela percebeu que ela estava sendo insensível com essas pessoas, né? Eu me identifiquei muito com a pessoa da plateia, porque por muito tempo eu não fazia a menor ideia de qual era a paixão da minha vida, e eu ficava procurando feito uma louca condenada. Então assim, desde que eu sou criança, desde que eu tenho, 8 anos de idade, eu penso nisso. O que eu vou fazer quando eu crescer? Eu levava muito a sério isso. E aí eu ficava procurando o que eu vou fazer quando eu crescer, e tinha que ser algo grandioso, e eu tinha que ajudar o mundo, e eu tinha que ser inteligente, e eu tinha que ser interessante. E aí fui, né? Aí eu fui quis ser médica, aí depois eu fui ser jornalista, aí depois nada deu certo, fui pra Austrália, e aí eu tentei ser fotógrafa, e aí não deu certo, e aí eu comecei a criar uma carreira em restaurante, que era onde eu trabalhava. Mas nada me preenchia, porque nada era essa grande paixão. E eu continuei fazendo cursos paralelos, então eu fazia curso de reiki, curso de massagem psicossomática, curso de quântica, curso de mind, curso de tudo que aparecia na frente, eu fazia pra ver se eu finalmente encontrava a grande paixão da minha vida. E era uma coisa muito angustiante, sabe? É muito angustiante você ficar loucamente procurando essa paixão, porque, sei lá, não é uma coisa que você sabe quando você vai encontrar, né? Não existe, assim, uma receita matemática pra você encontrar o seu grande propósito de vida. Tipo, hoje em dia, não adianta mais você só ter um emprego legal, ganhar uma graninha legal pra você conseguir viajar. Não, tipo, você tem que ganhar bem, você tem que ser foda no trabalho, mas você também tem que ajudar o mundo e ser muito foda, e ser muito incrível, e fica um peso muito grande, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu queria trazer o que a Liz trouxe como resposta, porque eu acho que encaixa muito na minha própria experiência. Ela falou que a sugestão dela é: desencana de encontrar a paixão da tua vida. Deixa pra lá. Desencana, abre mão, let go. Em vez de procurar a sua paixão, em vez de ficar nessa noia da paixão, do propósito, segue a sua curiosidade. Vai fazendo coisas que te deixam curiosa. Vai seguindo, sabe? Eu tô interessada em reiki. Vai lá estudar reiki, fazer reiki, ler sobre reiki. Você gostou? Lê mais. Aprofunda mais. Não gostou? Desencana. Vai testar gravar vídeo. Gravou vídeo. Vai lá, aprende, se envolve com aquilo. Não gostou? Deixa pra lá, vai pra outra coisa. Isso, obviamente, né, nessa ideia seria paralelamente ao seu trabalho, porque a gente continua recebendo os boletos, né, gente? Claro, se você é adulta, né, que você tem que pagar os boletos. Mas o que acontece? Eu acho esse conselho maravilhoso, porque quando eu olho pra minha própria jornada, que hoje eu sinto que eu tenho esse privilégio de trabalhar com algo que eu amo, eu só encontrei essa coisa que eu amo quando eu tava desencanada. Tipo, eu na verdade não tava nem desencanada, eu estava triste, frustrada e sem esperança mais. Na verdade, não é que eu tinha desencanado, eu estava sem esperança. Só que eu continuava seguindo a minha curiosidade, porque eu sou uma pessoa que quer sempre aprender, quer sempre melhorar e quer sempre agregar. Eu tenho essa característica. Eu quero viver intensamente, eu quero ter experiências. Então, naturalmente, mesmo quando eu estava estável no meu trabalho, na época eu trabalhava como gerente de restaurante, eu fazia cursos de energia de não sei o que lá, de energia de não sei o que das quantas, de curso de felicidade, porque eu queria aprender, né? Eu queria sempre aprender. E
E nessas, eu fui aprendendo um monte de coisa, inclusive com os meus fracassos, né? Com o curso de fotografia que eu fiz e não deu certo, faculdade de jornalismo que eu fiz e não deu certo, com as coisas que eu tentei e não deram certo, o reiki que eu tentei e não deu certo. Tudo isso foi parte desse processo de curiosidade. E eu tava nesse processo de querer me conhecer, de querer me entender, de querer me reconectar comigo mesma. Então eu tava naturalmente seguindo a minha curiosidade sobre mim, né? Sobre o desenvolvimento pessoal. Mas eu estava um dia no ônibus, eu morava em Brisbane na época, eu tava lá no Valley, pra quem mora em Brisbane vai saber, eu tava lá no ônibus, no 199 do Valley, e eu tava lendo um blog que falava assim: quando você está procurando o propósito da vida, lá, uma nova carreira, um novo caminho, a tua mente, ela automaticamente ela vem com um papo meio assim: ah, não, isso não vai dar certo, isso não dá dinheiro, isso não sei o que lá, ah, não, isso não é pra você, isso... Sempre com um balde de água fria na tua cabeça, porque ela não quer que você se arrisque, né? E aí, quanto mais o tempo vai passando na vida, menos você quer se arriscar, porque mais bordoada você já levou na vida, né? Aí você fala: eu não quero mais levar bordoada. Chega. Eu não quero mais. E aí, quando eu li isso, eu percebi que... eu estava me bloqueando de seguir a minha curiosidade, eu me julgava, sabe? Porque tinha um papo interno dentro de mim que falava assim: eu já deveria saber o que eu quero com essa idade, eu já deveria estar me especializando em alguma coisa, eu já deveria estar séria. Eu tinha muito essa coisa de achar que eu não estava séria na vida porque eu não tinha me comprometido com uma coisa, sabe? E naquele momento, aquele blog post abriu minha cabeça. Ele falava assim: quando você tiver uma nova ideia, em vez de ficar indo na onda da mente que vai dar tudo errado, que isso não é pra você, que isso não dá dinheiro, simplesmente considera aquilo. E eu acho, e esse blog foi muito bom pra mim, porque nessa época uma amiga, a minha melhor amiga tava saindo do banco, ela tinha uma puta carreira no banco, tava saindo pra ser coach, então ela tava me contando sobre o que era e tal. E nesse momento eu falei: nossa, mas isso encaixa comigo, encaixa com o meu perfil, encaixa com o meu jeito, encaixa com as coisas que eu quero passar a vida falando sobre, sabe? E eu comecei a abrir. E o blog post falava assim, pra quando a gente tivesse essas ideias, em vez de tipo já cair matando, falando que não vai dar certo, simplesmente falar: calma, mente. Calma, Berenice, né, nossa mente. Calma, tá tudo certo, eu só tô considerando, pode deixar que eu não vou tomar decisões precipitadas, eu não vou me colocar em risco. Isso me ajudou demais, porque eu comecei a pensar, foi instantâneo, assim, sabe? Quando as ideias meio que estão bagunçadas, elas começam a se alinhar, a se encaixar, assim, um Tetris epifânico. Eu comecei a ter um Tetris, e aí eu falei: nossa, é verdade. E aí eu comecei a pensar no coaching, aí eu comecei a solidificar, e aí a minha mente veio: imagina, estudar de novo, nananã. Eu: não, tudo bem, eu só tô considerando. E aí eu comecei a entrar nesse processo de novo da curiosidade, só que dessa vez sem ficar me julgando no processo, porque eu acho que isso é uma das coisas que deixa tudo muito pesado, sabe? Então eu acho que esse assunto de trabalhar com propósito não é um assunto que deve ser ignorado, tipo, dane-se agora. Não, eu acho que faz sentido, eu acho que é uma coisa importante da gente olhar. É muito mais gostoso trabalhar com propósito. Só que ao mesmo tempo, você encontrar maneiras de tirar esse peso do seu coração é o caminho mais prudente, porque quanto mais peso e mais cobrança e mais julgamento você se coloca nesse processo, menos chances você tem de encontrar o propósito, porque você tem, olha só, você tá procurando alguma coisa que encha a tua alma, que te conecte com a vida, que te deixe feliz, alegre. Não faz sentido você ficar botando peso pra ser leve, entende? Tipo, uma coisa não combina com a outra. Então esse processo de procurar esse propósito, quanto mais leve ele for, mais abertura ele vai te dar pra encontrar essa solução. É meio contraintuitivo, né? Você fala assim: não posso relaxar. Mas justamente quando você relaxa, que você começa a ver as coisas um pouco além, sabe? Então eu queria trazer essa reflexão pra você, tipo, em vez de ficar procurando a sua grande paixão, seguir a sua curiosidade, sabe? Ver o que você tá curiosa, qual que é o assunto que você gostaria de saber mais. E aí você vai ver que você vai fazer alguma coisa e vai ver que aquilo é bacana. Nem toda a sua curiosidade vai precisar virar uma carreira, entendeu? E nesse movimento da busca do propósito, na verdade, assim, nesse movimento de seguir a sua curiosidade, você tá preenchendo a tua vida com sentido e
que no fim é o que vai te dar propósito, sabe? Esse movimento de você ir aproveitando a vida e conhecendo coisas diferentes, de vários mundos diferentes e vendo onde que você se encaixa. E nesse movimento você vai aprendendo sobre você também, sabe? Nesse movimento, tipo, eu fiz jornalismo, eu descobri que a Fernanda não é uma pessoa que gostaria de trabalhar numa redação. E aí passou o tempo, eu fiz fotografia, eu percebi que a Fernanda não é uma pessoa... A Fernanda é uma pessoa que gosta de fotos, mas a Fernanda não é uma pessoa que quer andar com uma câmera de 3 quilos no pescoço pra cima e pra baixo. Tudo bem, sabe? Aprendi isso sobre mim, entendeu? Tipo, trazer essa coisa da leveza e da curiosidade. Eu acho que essa é um direcionamento muito bom, trocar o seu auto-julgamento por curiosidade. Eu falo isso muito para as minhas alunas do programa Despertar, quando a gente tá falando de amor próprio, de autoestima, da gente trocar o nosso auto-julgamento, de achar que a gente sempre podia estar fazendo melhor, sempre podia estar diferente, mais pra frente, mais adiantado, e pensar, que interessante isso. Eu acho que se encaixa bastante para esse papo do propósito. Então traz isso pra tua vida, que essa busca pelo propósito vai deixar de ser um fardo, uma coisa que está te perturbando e te impedindo de aproveitar as coisas boas que já estão na tua vida. Porque por pior que a tua vida esteja, por mais cagada que esteja, tem coisa boa. Tem uma coisa ou outra que é boa, sabe? Então, quando você vai tirando esse peso extra, você vai conseguindo se conectar com as coisas boas, e aí você vai começando a ver um pouco além, sabe? Vai conseguindo abrir um pouco mais a sua cabeça e chegar em novos tetris aí, onde as peças se encaixam. E é isso, amor. Espero que você tenha gostado aí essa reflexão. Acho que é uma boa reflexão. Eu adorei essa palestra da Liz. E se você quiser procurar, procura lá, é no Super Soul Sunday da Oprah, que tem umas talks lá, e tem essa da Liz que é muito boa. É isso. Um beijo, até a próxima. Ontem a Dani fica interagindo. Dani, eu preciso conversar com as pessoas. Conversa comigo. Então, conversando com todos vocês, com você e com a Dani.